Olá, voltando aqui na quinta-feira, como de costume. Para quem não me conhece, meu nome é Célio Antônio Schlatt, advogado e atuo em Manaus. E toda semana a gente coloca aqui um assunto para discutirmos, para trazermos aqui esclarecimento, conhecimento e trocar ideias sobre a organização patrimonial de uma família. Ou seja, a estruturação patrimonial de negócios da família, que precisa ser discutido, precisa ser levado a sério, porque hoje nós estamos passando por um processo de mudança no sistema tributário. E essas mudanças, como todas as demais que já houve no Brasil, elas não vêm para beneficiar o contribuinte, pelo contrário. Então, hoje nós vamos falar sobre o custo de não fazer nada. Alguém já deve ter dito para você que não fazer nada, ou seja, não decidir, já é uma decisão. Se eu te disser que a decisão mais cara de uma família possa tomar, não é a decisão de fazer um investimento errado, não é pagar imposto, não é também perder dinheiro em um negócio, mas simplesmente não fazer nada. Este, sim, o não fazer nada é o que custa caro, é o que custa mais caro. E eu vou te explicar o porquê disso. Existe uma ideia muito errada e perigosa no Brasil, principalmente entre profissionais liberais e empresários, que é a seguinte: depois eu vejo isso. Quando eu estiver com mais tempo, eu farei isso. Quando a vida ficar mais tranquila, eu cuidarei disso. Deixa eu ficar um pouco mais velho, quando ficar mais velho eu cuido disso. Só que a vida real, ela não funciona desse jeito, não funciona assim. A vida real, ela tem três fatores que ninguém controla totalmente. É o tempo, a família e o governo. Ou você controla, ou você acha que controla a sua família. Você acha que controla completamente o seu tempo. Não há, nunca houve contratempos na sua administração, na sua gestão. O governo não precisa falar, né? E qualquer um desses três pode mudar seu patrimônio de forma brutal. Vamos começar falando sobre o tempo. Né? Nós falamos tempo, família, governo. Vamos falar sobre o tempo. Porque o tempo ele faz as pessoas envelhecerem, ele muda as regras tributárias, o tempo muda a dinâmica da economia, o tempo muda o valor dos bens e o tempo muda também a estrutura de uma família. Agora pense comigo. Você hoje está lúcido, hoje você decide, hoje você escolhe, mas daqui a 10 anos, como será? E se houver uma doença nesse caminho? Se houver uma incapacidade, ainda que seja temporária? E se houver um conflito familiar? E se houver uma separação? E se houver um falecimento inesperado, uma partida antes da hora? A ausência de planejamento estruturado de uma família não gera economia. Ela, a ausência, ela gera risco acumulado. Agora vamos falar do dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro também, porque está vinculado aí ao seu patrimônio, ao seu imposto. Né? Poucas famílias fazem uma conta real do custo do inventário. Né? Não é sobre o imposto, é sobre honorários, é sobre custos judiciais, avaliação, perícias, tempo gasto, conflitos e muitas das vezes a necessidade de fazer uma venda patrimonial, um deságio. As famílias às vezes vendem, normalmente vendem com 20%, no mínimo 20%, podendo chegar a 30%, 40%, até 50% ou mais de deságio, vendem abaixo do preço real, por causa da urgência financeira, que é trazido pelo efeito surpresa. Né? Então, somando tudo a isso, você vai ter um custo final, um custo total do seu inventário, que pode chegar entre 20% e 40%. Isso é se não houver conflito. Porque se houver conflito, a família, então, pode ter certeza que isso aumenta muito mais. Agora pense comigo com muita franqueza, muita frieza. Você demorou quanto tempo para construir o que você tem hoje? 10 anos? 20 anos? 30 anos? E tudo isso pode ser parcialmente destruído em meses por causa de ausência de organização. Agora, então, vamos falar da família, né? Vamos falar o segundo ponto, né? Que é ainda mais sensível, a família. Este ponto realmente merece muita atenção, porque aqui tem uma dinâmica muito grande e as pessoas pensam e controlam. No entanto, tudo está bem. E quando tudo está bem, ninguém discute patrimônio, porque está tudo bem. Mas basta acontecer uma partida de um ente querido, basta acontecer uma separação, um novo casamento,
Um filho que pensa diferente, pronto, está armado o conflito. E aquilo que era uma família unida vira uma disputa patrimonial. E isso acontece muito mais frequente do que você possa imaginar. A gente que trabalha nessa seara, a gente sabe dos conflitos que existem ali vinculados ao patrimônio, família, governo, o tempo. Isto é um turbilhão, está sempre fervendo. É um meio onde o conflito está sempre latente. Por isso, é necessária fazer a organização, a estruturação. Então, o planejamento patrimonial estruturado da família não é sobre desconfiança, né? Não é sobre desconfiança, e sim sobre organização, é sobre proteção, é sobre previsibilidade, evitar que o patrimônio vire problema, principalmente problema emocional, porque os conflitos, que às vezes são travados em uma disputa patrimonial, pode acabar com a família para sempre. Até as futuras gerações vão se afastar por causa de falta de previsibilidade, por falta de organização. Então, pense nisso com muito cuidado. E agora, por fim, vamos falar sobre os tributos, né? O Brasil está em constante movimento para aumentar a arrecadação. Nós nunca ouvimos falar, nunca se cogitou que o Brasil falasse em reduzir a carga tributária, salvo raríssimas exceções pontuais, né? E aqui eu quero ser muito direto. O governo não perde oportunidade nenhuma para arrecadar. Pelo contrário, ele está sempre na busca de nova oportunidade. Se existe um patrimônio parado, ele é algo potencial. Se existe uma sucessão desorganizada, essa sucessão vira base tributária. Quem se organiza antes, né, com antecedência, normalmente paga menos. Quem deixa para depois, normalmente paga mais e paga muito mais caro. Agora eu quero que você reflita comigo a seguinte frase: o custo de agir hoje é controlado. O custo de não agir é imprevisível. Vou repetir. O custo de agir hoje é controlado. O custo de não agir é imprevisível. Imprevisibilidade financeira é o pior cenário possível para o patrimônio, porque você não consegue se preparar, você não consegue negociar e você também não consegue planejar. Você apenas reage. E reação no mundo dos negócios, no mundo patrimonial, no mundo da estrutura patrimonial, normalmente custa caro, e custa muito caro. Então, eu quero te deixar uma pergunta, cara, e é para você refletir sobre ela. Você quer decidir sobre o seu patrimônio ou quer deixar que o tempo, o acaso e o sistema tributário decida por você? Pense nisso com carinho. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e me siga nas redes sociais. Aproveite para lhe dizer que constantemente nós fazemos aqui pelo YouTube palestras sobre esses assuntos mais aprofundados. Então, me siga nas redes sociais, se inscreva aqui e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e a gente se vê em breve.